Diário do Mundial. No vídeo de hoje vamos falar das medidas que a FIFA está a tomar na tentativa de remediar a exorbitante preço dos bilhetes, dos hotéis, dos parques de estacionamentos, das medidas que a administração americana quer tomar em relação a alguns países africanos. Nada mais importante, falaremos também dos amistosos da seleção de Cabo Verde e de Portugal. Olá amigos, como estão? Tudo bem? Bem-vindos ao canal do Nilton. Antes de começar, relembrar-vos mais uma vez, extremamente importante, ajuda o canal a crescer na plataforma de YouTube, deixando o vosso like e subscrevendo o canal. Vídeo falando das medidas que a FIFA está a tomar na tentativa de remediar situações algo extremamente penalizantes para os adeptos de futebol, para aqueles que querem assistir a uma festa chamada Mundial de Futebol. A FIFA cancelou milhares de reservas dos hotéis, já que a procura tem sido muito baixa, a níveis nunca vistos. É normal. A FIFA e a organização tomaram decisões que não beneficiam nada aqueles que querem assistir um espetáculo de futebol. Os preços que se cobram por bilhetes aqui nos Estados Unidos são astronómicos, preços fora do normal, algo que muita gente considera um roubo, na tentativa de ganhar dinheiro na paixão que os adeptos nutrem para as suas seleções. É bizarro que para assistir uma partida entre Jamaica e Portugal, um bilhete normal custa perto de $800. Isto é uma situação extremamente difícil de aceitar, já que o país atravessa uma crise conhecida por todos. O país tem uma desconfiança em relação à situação social que se vive neste momento, e é normal que as pessoas comecem a refletir e a pensar que se vale a pena investir tanto dinheiro para ver um jogo de futebol em condições que se pode considerar fora da curva. Isto é uma estratégia de querer diminuir os custos, de incentivar as pessoas a procurar formas de alojamento aqui nos Estados Unidos, mediante as suas condições financeiras, e acredito que em pouco tempo os bilhetes também terão uma queda normal. É muito complicado despender milhares de dólares para assistir a jogos de futebol. A administração americana tem medidas ainda mais drásticas em relação a algumas seleções africanas. Por exemplo, se um cidadão cabo-verdiano decidir vir aos Estados Unidos assistir à competição, terá que fazer depósito de $13.000, o que equivale praticamente a 13.000 euros, para poder ter a permanência cedida aqui no país. É um valor exorbitante para qualquer cabo-verdiano que quer assistir ao Mundial, que isto vai praticamente anular as possibilidades de alguns cabo-verdianos que sonham em vir aos Estados Unidos assistir uma partida de futebol. A decisão ainda não é definitiva. O que a administração americana quer é colocar esta caução aos adeptos e também aos jogadores da seleção nacional. A FIFA não ficou nada agradado com este tipo de decisão. Propôs a administração não colocar esta caução em relação aos jogadores da seleção de Cabo Verde. É uma situação bizarra, é extremamente difícil de compreender esse tipo de estratégia. Isso só mostra que a opção tomada pela FIFA de realizar o Campeonato do Mundo aqui nos Estados Unidos, México e Canadá não foi a opção mais correta, já que além dos preços dos bilhetes ser extremamente caros, e ainda teremos imposições do governo dos Estados Unidos que tentem de uma forma atingir aqueles que querem vir aos Estados Unidos assistir os jogos, na prevenção contra a imigração ilegal. Situação que vamos acompanhar nos próximos dias. Veremos se a administração americana toma a decisão de impor essas condições aos países africanos que estão dentro do contexto do Mundial. Como será a aceitação desta decisão para os adeptos que querem dirigir aos Estados Unidos para ver o Mundial? Existe neste momento uma pergunta que está no ar, uma pergunta que vale milhões na casa das apostas: se há alguma seleção da União Europeia que vai boicotar o Mundial e não vai dirigir aos Estados Unidos para disputar o Mundial. Estaremos atentos a todos esses pormenores para perceber que realidade teremos em relação ao Mundial 2026. Na quinta-feira, a seleção de Cabo Verde deslocou-se à Nova Zelândia para participar nos amistosos, ou seja, um torneio de preparação para o Mundial. Cabo Verde não teve uma estreia muito positiva,
perdeu por 4-2 frente à seleção de Chile. A seleção de Chile é uma seleção que está em formação, está no recomeço de uma nova era. Os jogadores mais titulados do Chile praticamente deixaram de jogar futebol. Neste momento está a sair uma nova geração de jogadores sem estatuto, sem grande visão em termos internacional, mas que conseguiu ganhar a seleção de Cabo Verde numas condições que, pode-se dizer, Cabo Verde não pode cometer esses erros durante o Mundial. Eu percebo as circunstâncias do jogo, tentei saber como tinha sido a chegada dos jogadores de Cabo Verde na Nova Zelândia. Percebi que alguns jogadores chegaram horas antes do início da partida, uma viagem longa, num fuso horário completamente diferente. Claro que isto teria grande peso no comportamento da equipa de Cabo Verde. Percebo o comportamento da seleção de Cabo Verde, teve alguns momentos de bom futebol, de boa organização, mas teve outros que deixou no ar uma sensação de descontrole, de falta de organização, que numa competição como o Mundial será difícil de perceber, mas acredito que Cabo Verde não vai cometer esse tipo de erro, vai estar num cenário diferente, vai estar numa preparação física e mental muito diferente do que encontrou na Nova Zelândia. É uma viagem longa e cansativa, é um fuso horário que mexe com a cabeça dos jogadores. Não vou fazer uma crítica direta ao comportamento da seleção de Cabo Verde, mas continuar a acreditar que a seleção de Cabo Verde pode criar alguma surpresa aqui nos Estados Unidos, já que tem jovens de grande valor, jogadores com experiência internacional, jogadores que jogam em bons clubes na Europa e que têm a noção de que certos erros não podem ser cometidos em qualquer tipo de competição. A realidade é que ficou um resultado de 4-2. Para quem não viu o jogo, pode pensar que Cabo Verde está longe de estar num patamar como o Mundial de Futebol, mas é preciso analisar as circunstâncias e compreender o que realmente passou com a seleção de Cabo Verde. Acredito que nos próximos jogos, em virtude do ambiente adquirido, o Cabo Verde dará uma melhor resposta e mostrará realmente o seu valor. Portugal defrontou o México no mítico estádio de Guadalajara, que sofreu obras de preparação para o Mundial. É um estádio histórico, é um estádio que qualquer jogador gostaria de defrontar. É o estádio em que Maradona deixou os melhores legados em termos de futebol. Quem não lembra da arrancada impressionante de Maradona frente à seleção de Inglaterra no Mundial de 86? Quem não lembra do mítico gol com a mão, que é considerado o gol de Deus? Quem não lembra do estádio da Azteca, um estádio de dimensão internacional com forte história no mundo do futebol? Foi um jogo com circunstâncias especiais, já que Portugal não está habituado a jogar em altitude. A maioria dos jogadores não joga nesse tipo de campeonato, excepto o Paulinho. Portugal teve um comportamento não tão bem conseguido, muito superior à equipa do México, com as melhores oportunidades, mas nos 90 minutos da partida assistimos o Portugal com fraca objetividade em termos de gol. Assistimos um Portugal que teve posse de bola, que teve muita triangulação, mas sem grande objetividade à procura do gol. Com algumas modificações feitas pelo treinador, que aproveitou para observar muitos jogadores. Devo dizer que eu gostei do comportamento do Saúl. Nos primeiros 45 minutos, para mim, foi o melhor jogador da seleção de Portugal. Teve jogadores que entraram na segunda parte, como o caso do Guedes, do Paulinho, do Trincão, jogadores que têm que provar que realmente merece estar na lista de convocáveis para o Mundial. Na minha opinião, o Paulinho terá muito pouca chance de ser convocado. O Guedes não me parece que seja um jogador à altura de uma seleção ao nível de Portugal. O Trincão tem que continuar a mostrar performance, tem que mostrar consistência, senão não terá essa possibilidade. O Pote não teve minutos, é um jogador que também está em análise. Acredito que o selecionador nacional já terá uma ideia de quem são os jogadores convocáveis. 99% da lista já está feita. Notou-se a ausência do Cristiano Ronaldo. Quando Cristiano Ronaldo joga, a equipa tem mais objetividade, é normal. É um jogador que marca golos e o restante da equipa sente que tem que criar
para que Portugal possa marcar. O Ramos teve oportunidades claras de marcar, não conseguiu introduzir a bola na baliza. Fica aquela sensação de que não é o jogador ideal neste momento para aquela posição, que esta posição de avançado está normal, garantido para Cristiano Ronaldo. O Paulinho, com o desempenho que ele tem realizado aqui no México, teve essa oportunidade de poder ser convocado em virtude de alguns jogadores estar lesionados, mas penso que Paulinho terá poucas oportunidades de estar no Mundial. Num jogo em que Portugal teve 67% de posse de bola contra os 30% da equipa do México, Portugal fez 10 remates com 2 enquadrados, enquanto o México fez 7 remates com 1 enquadrado. Um jogo de supremacia da seleção de Portugal, mas que não traduz em objetividade, que não traduz em golos, por isso o resultado acaba por ser justo, um 0-0, num estádio lotado, num ambiente fantástico, que no fim da partida os adeptos mexicanos mostraram o seu desagrado em relação à sua seleção, já que a produtividade da equipe mexicana ficou muito aquém do desejado. Bom pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam, ajude o canal a crescer na plataforma do YouTube, deixando o vosso like e subscrevendo o canal, ok? Forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo.